Pois bem, essa aula será uma aula não tanto introdutória à apologia de Sócrates, mas de exposição sobre o seu sentido. Em alguns momentos nós vamos recorrer ao próprio texto de Platão, na tradução do grande médico humanista Carlos Alberto Nunes, que é a melhor tradução que tem em português de Platão. Essa tradução foi editada e publicada pela editora da Universidade Federal do Pará. É a melhor que temos disponível, então eu a indico muito. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a apologia de Sócrates é que este texto de Platão, ele é, de certa maneira, a certidão de nascimento da filosofia tal como nós a conhecemos. Então, se em uma das aulas que dei sobre Platão falei que o Platão é a fisionomia do Ocidente, a apologia de Sócrates é a certidão de nascimento desta fisionomia. Então, esse texto ele inaugura a cosmovisão ocidental fundamental da vida sacrificial, ou seja, da vida que se sacrifica por um bem. Da vida que se sacrifica por um bem no qual chamamos de amor. Então, de algum modo, é a afirmação de uma vida em sacrifício pelo amor. A vida amorosa seria a vida que se sacrifica. A vida que padece. Por amor. Então, nesse sentido, fica muito claro a relação da figura de Sócrates com a figura de Cristo. Se Platão é a fisionomia do Ocidente, Cristo é o coração do Ocidente. Sócrates e Cristo são os pilares que deram ao Ocidente essa noção de amor como sacrifício. Veja, qual será o maior ideal de vida no Ocidente, se não aquela que se entrega pelos seus amigos, como está escrito no Evangelho? Que se entrega pela salvação da polis, como a entrega de Sócrates. A salvação da humanidade como a entrega de Cristo. Então, Sócrates ele representa esse ideal cultural, político, de agente de logos na civilização. Cristo é no sentido escatológico, no sentido real mesmo de redentor das almas. Há em Platão uma concepção que é a filosofia como salvação da alma. Isto está muito claro em Sócrates. Ele acreditava que o exercício da filosofia podia salvar a alma. De fato, há uma razão nisto. Há uma salvação modesta que a filosofia faz da alma. Mas não é este o propósito da filosofia e tampouco ela pode fazê-lo. A filosofia não pode salvar a alma do homem. Sobre essa questão, poderia-se dizer que isso é uma espécie de gnose? Com certeza, com certeza. Em vários momentos, a obra de Platão toca em pontos gnósticos. Porque Platão, ele é o pai da ortodoxia, mas também da heterodoxia. Também das heresias. Há, sobretudo no desenvolvimento da doutrina de Platão pelos platonistas, pelos neoplatonistas, uma exaltação destes problemas, que não estão propriamente na filosofia de Platão, porque não conhecemos algo tal como filosofia de Platão. Conhecemos as obras literárias de Platão, que são os diálogos. E nos diálogos há diversas imagens. Imagens estas que muitas das vezes se tornam contraditórias ou ambíguas, porque ele está dançando com símbolos que mudam de significado, que expressam diversas coisas. E há também uma evolução das opiniões, das doxas de Sócrates, e também das doutrinas de Sócrates, nos diálogos. Mas há nestes intérpretes de Platão uma exaltação
destas tendências. Então, a filosofia não deve ser vista como salvação da alma, mas como adequação da alma em relação à verdade, em relação à realidade. Adequação é esta que não é feita de qualquer modo, senão pela via do amor, pela via amorosa. Filosofia, o próprio termo, já expõe a sua natureza. Amor à sabedoria. Não posse da sabedoria. Um amor que é modesto, que reconhece que não possui. Que reconhece também que não pode guardar a sabedoria para sempre. Porque perecemos, porque morremos, porque nos esquecemos. Porque padecemos. Mas é uma disposição diante da realidade extremamente humilde. Extremamente piedosa. A filosofia está realmente voltada à piedade. Como a vida de Sócrates nos mostra. Veja que toda essa realidade é a exposição central da apologia de Sócrates. Esta vida humilde, exaltada no amor. No amor pelo quê? Pela realidade última, pela verdade das coisas, pela verdade do ser. Que é descoberto pela razão, pelo logos. Isso é muito importante. A filosofia ela não pode salvar a alma, mas ela pode direcioná-la para a salvação. Como os filósofos cristãos vão empreender nessa atividade. É claro que a primeiro momento a filosofia é condenada pelo cristianismo e vista com muita distância e cautela, porque a filosofia é muito perigosa. E de fato é. De fato é. O exercício filosófico ele é perigoso. Certo? Então, esta vida humilde e amorosa faz com que o homem adeque a sua vida em uma relação amorosa com a realidade, com a verdade, com o bem. Com aquilo que é. Certo? Então, o Sócrates, ele é esta figura que tem como ideal a vida adequada à verdade. Vida esta que é tão adequada à verdade que morre por esta adequação, que morre por esta verdade. Este é o fundamento da atividade de Sócrates. Que amor é este que não é provado diante da morte? Que filosofia é esta que não é vencida? Que não é vencida na morte? Então, esta realidade é muito fundamental. Veja que no Ocidente, a partir dessa visão de Sócrates, foi intuído muito bem que o equilíbrio das tensões existenciais e também sociais, que são diversas, de diversos níveis, o equilíbrio dessas tensões, de certo modo, está na figura daquele que se sacrifica. Por quê? Porque aquele que se sacrifica está manifestando uma devoção aos fatores que ordenam tudo aquilo que é ordenado, mas que aparentemente é disforme. Isto é a própria realidade. Então, se a gente for ver o argumento geral de Sócrates, é um argumento da ordem harmônica do cosmos, que no fim é: Deus é bom e fez o mundo bom. E não há injustiça eterna. Há somente a injustiça dos homens.
Então, o primeiro que faz essa divisão entre cidade de Deus e cidade dos homens é Platão, é Sócrates. É melhor padecer a injustiça do que praticá-la. Esta é a tese central de Sócrates, que vai ser o refrão tanto da apologia quanto de outros diálogos. Certo? Esses fatores que fazem com que Sócrates permaneça é chamado por Platão de virtude. E no cristianismo é chamado de bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros, que verão a Deus. Veja que Sócrates é a condensação de todas as virtudes. Há todas elas nele. O equilíbrio, a fortaleza, a justiça, a bondade. Todas as virtudes estão em Sócrates. E isso é muito importante porque Sócrates ele é a imagem do filósofo. Então não há desassociação do filósofo com a virtude. O filósofo é virtuoso por excelência. Porque a virtude, ela seria a expressão dessa ordem? Exato, exato, exato. Exato, exato. Eu acho que tu já falaste em aulas passadas, mas eu gostaria que tu repetisse, porque tu sabe que a minha memória não é boa. Qual seria essa força que se opõe à virtude? Essa coisa que se opõe ao amor? Qual é esse elemento? De onde ele vem, de certa forma? Que é uma coisa curiosa, né? A resposta filosófica e também teológica a essa pergunta é o pecado original. É a desordem inicial. Perfeito. Que feriu, que manchou a natureza humana. Uhum. Que manchou algo que na teologia chamamos de imago Dei. Imagem de Deus que está no homem. Então veja que é justo nós vermos essa imagem como se nós fôssemos um espelho. Um espelho que está manchado. Uhum. Portanto, é necessário que nós limpemos esse espelho para que nós vejamos a nossa imagem. E quando nós vemos a nossa imagem, nós não vemos somente a nós, mas também a Deus, porque somos imagem de Deus. O que isso quer dizer? Que a criação de Deus, ou seja, quando Deus nos criou, Ele nos criou de forma extremamente amorosa. Tão amorosa que se colocou em nós. Ou seja, há algo no homem que representa a Deus. Há algo no homem que o liga a Deus. Uhum. É isso que nós chamamos de imagem. Então veja, quando a gente vai no livro de Gênesis, lá nos diz que Adão e Eva, eles pecaram porque eles desobedeceram a Deus. Ou seja, um pecado de desobediência. Eles comeram a árvore do fruto do bem e do mal. Certo? Mas o que isso significa? O que significa comer a árvore do fruto do bem e do mal? Veja. Veja que a palavra central é o conhecimento do bem e conhecimento do mal. Uhum. O que é conhecer o bem e o mal? O que isso significa? Ter consciência dele, que ele existe? Não. Não sei. São justamente as duas coisas que o homem não pode conhecer. O bem e o mal. Então, há já na proposição o conhecimento de bem e mal uma quebra da natureza, uma quebra da estrutura da realidade. Veja, por que o homem não pode conhecer o bem? Porque ele não pode conhecer a Deus. Porque Deus, sendo eterno e infinito, ele está acima da compreensão finita do homem. Uhum. Então, se o homem pudesse compreender e conhecer a Deus, isso é ferir a ordem hierárquica das coisas. Porque aí o homem se colocaria como igual ou superior a Deus. Porque ele o conhece. E o mal, porque o mal
É absurdo, o homem não pode conhecer o mal. Porque o mal é sempre contrário à razão. O absurdo, aquilo que é contrário à razão, não pode ser compreendido, não pode ser entendido. Então, Hum, é um pecado contra essa condição racional do homem. Aristóteles começa a metafísica dizendo que o homem está voltado para o conhecimento. É verdade, todos. Mas também não é verdade que tu vê umas pessoas aí que não quer saber de conhecimento de porra nenhuma. Não é isso? Por que isso acontece? porque a natureza é uma coisa, o indivíduo manifestando o uso dela é outra coisa. Há algo na nossa razão que está nebuloso. Algo que foi manchado na nossa razão. Há esta constante no homem de esta gravidade que o puxa para baixo. Que o puxa para o seu aspecto mais inferior, mais animal. Esse é um tema central de Platão. Então a gente vê isso na República. Também no Fedro, quando vai se descrever a estrutura tripartida da alma. Uhum. Isso é muito importante. Porque é necessário que nós façamos esse exercício de teoses, como os gregos chamam, de divinização, de tornar-se mais próximo de Deus, mais parecido com Ele, de limpar esse espelho que foi ofuscado, que foi manchado pelo pecado. E o pecado, ele nos arranca do amor. O cristão vai usar a palavra pecado. O grego, o filósofo, Platão vai usar a palavra vício. Então, isso é muito importante. O pecado de Adão e Eva, ele é o desejo de conhecer aquilo que ultrapassa os limites da condição humana, daquilo que o homem pode compreender. Então, aí está toda a desordem do amor. Todos os males que advêm da falta do amor, porque é um rompimento com o amor. E o rompimento, ele aumenta. Primeiro é um rompimento com a realidade. Depois é um rompimento do homem com a mulher. Depois é um rompimento com o próprio Deus. Então, a Escritura, ela diz que eles viram que o fruto era gostoso, era delicioso. Eva deliciou-se com a vista do fruto. Ou seja, ela coloca o prazer acima da vontade de Deus. Ela coloca o seu paladar acima da vontade de Deus. A vontade de comer. E é claro que é um pecado da gula. Mas também esse pecado da gula é um pecado do orgulho. Tá certo? Então veja. É um pecado de sensualidade. A maior parte dos pecados começam com a sensualidade. Começam na boca e no falos, no estômago. Então ela vê o que é gostoso e vai lá e quer comer. Também é um pecado de magia. Por quê? Porque ela sabia que comendo o fruto ela não poderia ser como Deus, não poderia ser deuses, como sugere a serpente. Então, a pretensão de obter um efeito superior à causa é o que a gente define de magia. Então ela comete também um pecado de magia. É claro que Adão e Eva sabiam que pela ingestão do fruto eles não iam se tornar automaticamente deuses. Então eles comeram como ato de magia, mas também como um sinal para o demônio agir sobre eles. Ou seja, para que o demônio realizasse neles a sua falsa divinização, que eles acreditaram, que eles confiaram, que eles assumiram, que eles afirmaram. Então, Adão e Eva era satanista? É um pecado de satanismo. Exatamente. E é claro que isso tudo é a gnose, porque desejar o conhecimento absoluto das coisas, do bem e do mal, daquilo que não se pode conhecer, e ter um princípio divinizador que faz com que o homem seja como um Deus, é o que a gente chama de gnose. Que é aquilo que dá o conhecimento
do bem e do mal. Certo? Então, esse pecado de Adão e Eva, ele é múltiplo. Então, começa com a sensualidade, vai pra gula, vai pra desobediência, vai pro orgulho, vai pra magia, vai pro satanismo e vai pra gnose. É bem. Deixa eu ver como eu faço a pergunta aí. Então, nesse caso, eles já conviviam com o pecado mesmo dentro do paraíso? Não. O pecado ele foi uma alternativa oferecida pelo demônio. O pecado ele não é algo em si, mas uma privação da presença de Deus. É você se afastar de Deus. Sim, mas, bem, um ato leva ao outro, né? Sim. A causalidade existia lá no tempo de Adão e Eva. Então, o pecado que levou como é? A ingestão do fruto foi causado por outro pecado. Que foi causado por outro pecado, que foi causado por Isso outro. aí. Então, quando teria iniciado a primeira causa? Foi justamente o que eu falei. Foi a sensualidade de Eva. Hum, Ela colocou o desejo dela acima de Deus. entendi. Que é a raiz de todos os pecados, a soberba. A raiz de todos os pecados é o orgulho, né? Então, mas isso é fundamental para a gente entender essa estrutura que Platão descreve na Apologia. Uhum. Porque isto está muito claro na ação de Sócrates, na atividade intelectual de Sócrates. E isso é importante porque o filósofo ele aparece como esta figura que vai intermediar o conhecimento da realidade, não somente da realidade, mas das coisas divinas, com o povo. Com a polis, com a cidade. Sócrates é um tipo de filósofo muito distinto dos anteriores a ele. Veja, quando a gente pensa em Pitágoras ele está mais próximo de um monge, de um santo, trancado no seu mosteiro, na sua comunidade religiosa, do que um homem na turba, como Sócrates era. Uhum. Então, quando nós pensamos em Tales de Mileto, por exemplo, Tales era, inclusive, visto como um homem que só olhava para o céu. Sim. Tinha até aquela história dele que se ele andasse muito olhando para o céu, ele poderia cair, tropeçar. E como acontece? A figura da filosofia, antes de Sócrates, estava associada à religião. A religião dos mistérios, ao orfismo, aos ritos iniciáticos ocultos. Então, o sujeito que se aventurava na filosofia, ele também se aventurava a uma vida ascética, de renúncias. Então, o filósofo era aquele que se privava, se fechava num canto, distante de todos, e etc, etc. Uhum. Esta não é a vida de Sócrates. A vida de Sócrates é ativa e contemplativa ao mesmo tempo. É uma vida na polis, mas também é uma vida no claustro. Então, é um novo tipo de possibilidade vital na filosofia. Que é o homem que está engajado com as causas humanas, com as coisas humanas. Com a cidade, com a política, com a retórica. Com os agentes do logos e com os agentes do antilogos. E a apologia nos mostra que para o sujeito ser como Sócrates, ele precisa ser consagrado. Consagrado por quem? Pelos deuses. Consagrado pelos deuses. Então não é uma profissão qualquer, é uma vocação. É uma vocação. O filósofo ele é consagrado pelos deuses para ser esse daimon, esse intermediário entre as coisas divinas e as coisas terrenas e manifestar o conhecimento dessas coisas que o filósofo conhece através da razão, através da sua atividade contemplativa, através do seu diálogo interno e externo com a alma e com o cosmos. Isso aí é muito importante. Entendi, né? Isso, o filósofo seria o cara que sabe como, ou pelo menos busca saber como as coisas são, né? Os outros são os que agem como as coisas só parecem.
Exato. Essa, essa, esse confronto do ser com a aparência é fundamental na filosofia. Sim, E é eterno. sim. Eu acho que até Jesus fala isso Todo também, filósofo vai se confrontar com a aparência das coisas. E vai trazer na mesa a questão do ser. Vai trazer o ser. A importância do ser em relação à aparência. É justo afirmarmos que nós vivemos a mesma época de Sócrates. Sim. Então você existe Mesmo drama, né? aquele que serve o Logos, o agente do Logos, aquele que ama o ser e manifesta o ser contra os filodoxos, ou seja, os amantes da opinião, os amantes das aparências, Meu que Deus. está na figura dos sofistas, como Gorgias, Protágoras, não somente tais considerados como sofistas, mas toda a cultura ateniense. Então você vê que os filósofos são poucos. É só Sócrates contra uma multidão de agentes do Antilogos. Então, o filósofo ele é aquele que não é reconhecido como tal, é aquele que é desprezado pela polis. Interessante, né? E Porque justamente é a por ser maioria, né? desprezado pela polis, por ser julgado por ela, é aquele que a julga. Uhum. Então, a apologia de Sócrates é a história do julgamento de Sócrates, mas também do julgamento de Atenas, Uhum. que é julgada pela presença de Sócrates, que é a presença que honra o ser, que honra a verdade. E aquele que honra a verdade, que honra o ser, é aquele que agirá como uma espécie de profeta. Porque o seu julgamento definirá o julgamento da civilização. Porque não deram ouvidos a Sócrates. Então, na apologia de Sócrates ele fala isso. Vocês deveriam agradecer por ter alguém como eu. Não é isso que ele fala? Sim. De fato, os atenienses deviam ter agradecido, porque Sócrates avisou Sim, sim. todas as coisas que iriam acontecer em Atenas e que todas essas coisas acontecem por causa da desordem do amor, que é o tema fundamental do banquete. Ou seja, o amor é o destino da alma. O amor vai definir aonde você vai parar. Então, de algum modo, o banquete ele é uma sátira profética, né? É claro, porque Platão escreveu o banquete quando tudo já tinha acontecido. E é um texto literário, né? Não dá para dizer que o banquete é um texto histórico. Mas você veja que o amor daqueles que estão dialogando sobre amor e discursando sobre amor revela o destino deles. Sim, sim. Então você vê o que aconteceu com Agatão, você vê o que aconteceu com Erexímaco, você vê o que aconteceu com Alcibíades, com o amor dele. Alcibíades é o responsável pela destruição de Atenas. O amor desordenado de Alcibíades causou a ruína da civilização. E a falta de atenção dos atenienses a Sócrates causou a ruína de Atenas. Por isso que é fundamental o que Sócrates fala, né, na apologia. Olha, tá, vocês estão falando que eu vou morrer, eu não estou preocupado. Mas... E digo mais, vocês também vão morrer. Por isso que o tema sempre vai ser o juízo da alma, o destino final. Esse é o tema fundamental de Platão. Vai estar no Apologia, vai estar no Eutífron, vai estar no Críton, vai estar no Gorgias. Sim, e eu não sei No se banquete. se tu já falaste isso ou se eu deixei passar batida ou algo a respeito, mas parece como se tu. Eu acho que tu já falou. Se trata de algo não só individual, mas coletivo. Se trata da polis, como tu falou. O problema não envolve só Sócrates. Envolve necessariamente a polis. Parece que ela é um componente fundamental da filosofia. Não tenha dúvida disso. Da filosofia tal como conhecemos por Sócrates. Não tenha dúvida. Tal tradição inaugurada por Platão. Não tenha dúvida. Porque o filósofo está interessado no todo. E ele está interessado em dialogar. Daí que vem a dialética. Este diálogo interno e externo com a realidade, com as pessoas. Visando o quê? Visando a verdade. Visando o amor ao ser e a realidade última. Então, todo o empreendimento intelectual de Sócrates começa buscando achar respostas para essas questões que não veio de um interesse corriqueiro de Sócrates, não, veio
de maneira completamente fantástica. Porque um amigo seu foi lá perguntar ao oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio de Atenas, e o oráculo falou que era Sócrates. Sim. E Sócrates ficou assustado com tal resposta e falou: olha, eu não pareço conhecer muita coisa, nem sobre as coisas divinas, nem sobre as coisas terrenas. Sei muito pouco. Sei muito pouco das coisas. Então, se o oráculo está falando isto, o oráculo não vai mentir, porque Apolo não mente. Os deuses não mentem. É porque nisto há uma verdade que eu preciso desbravá-la. Então, todo intelectual, todo filósofo, ele vai existir com uma inquietação existencial para responder uma pergunta que não vem dele, mas dos deuses. Mas do Deus. É um chamado divino. É um chamado divino. O filósofo seria como um luzeiro no meio do mar. Então vamos nos colocar nessa cena. Imagina uma grande tempestade, um mar. Imagina uma nau, um navio. Estamos nesse navio, na tempestade. O que é essa tempestade? É o mundo. Sempre quando tu vai ver na cartografia medieval, tu vai ver non plus ultra, né? Não ultrapassar. Hic sunt dracones, há dragões. Então, no mundo há dragões, há tempestades, há o caos do mundo. Na cartografia antiga, o mar sempre vai ser símbolo do mundo. Do mundo, que é conhecido, mas também que é não conhecido. Então, tu é ribeirinho, tu é aqui de Abaetetuba. Tu já viajou de navio, já viajou de barco no rio. O rio e o mar trazem esse elemento de conhecido e desconhecido. Você não sabe o que te espera abaixo. Não é verdade? E às vezes, dormir no navio enquanto chove é meio desesperador. Porque você fica balançando de um lado pro outro e você não sabe para onde tá indo. Não sabe o que tá acontecendo também. Você vê pessoas muito calmas e vê pessoas desesperadas. O mundo é mais ou menos assim. A realidade é mais ou menos assim. Nos momentos de tempestade, nas crises que assolam o mundo desde que o mundo é mundo, nas crises da civilização, nas crises individuais, a Terra é para onde queremos ir, né? Queremos estar firmes na Terra. O farol é aquele que indica o caminho para a Terra. De novo, o intermediário. Né? Ele não é a Terra, sim, mas indica o caminho. Assim é o filósofo, como uma luz que ilumina o caminho à terra firme. Por isso que há essa tensão entre a atividade do filósofo e a polis. A tensão entre a cidade dos homens e o indivíduo que ama a sabedoria, que é um indivíduo distinto. Platão faz questão de descrever Sócrates na sua expressão literária como um homem distinto dos demais. Em tudo. Tudo que Sócrates faz é diferente dos outros. Como está lá na República, ele frequenta as atividades culturais e artísticas de maneira diferente dos outros. Ele não é como todos. Justamente porque ele tem essa missão de ser um farol. E o farol, se a gente for parar para pensar na natureza dele, ele é alguém que está exposto à tempestade, constantemente. Ele está ali, firme na tempestade. E é aquele que de cima vê. Ele vê o estado da questão, ele vê o estado do mundo, ele vê o estado do mar, do rio. Não é verdade? Então, a atividade filosófica de Sócrates surge desse chamado divino. Isso é fundamental para que nós entendamos. E é claro que esta narrativa é narrada na Apologia de Sócrates quando
Sócrates começa a justificar por que o perseguem. Apologia trata-se de um texto que é um monólogo, muito mais do que diálogo, onde Sócrates expõe ao arconte, expõe ao juiz a sua defesa, que não é bem uma defesa. E é até uma coisa interessante, que é uma brincadeira com o Gorgias, né? Porque se diz lá no Gorgias, é Cállicles, ou Polo, acho que é Cállicles que diz que a retórica o salvaria em uma situação onde ele fosse condenado à morte. E é interessante que Sócrates despreza a retórica. Tanto que ele começa, não falaria segundo a retórica, mas segundo a verdade. Isso é muito importante, porque Sócrates despreza a retórica. Sim. Porque ele vê como uma ferramenta da aparência, da bajulação, como é descrito no Gorgias. Então é verdade, a retórica poderia salvá-lo. Mas ele não estava interessado na salvação dele, mas na salvação de Atenas. Porque a morte de Sócrates causaria grandes problemas para Atenas. Mas Atenas não poderia ser convencida pela retórica, mas pela verdade do ser. E pela identificação da verdade. Se eles não identificam a verdade é porque eles estão cultuando a aparência. Se eles estão cultuando a aparência, eles terão o destino que merecem. Estranho, né? Porque ele não podia, não sei se eu estou entendendo errado, mas ele não podia corromper o próprio espírito dele. Ele tinha que perpetuar aquele espírito, porque se ele corrompesse, aí ele seria É só o que está escrito no Criton. O que a lei dirá de mim? Quando lá no Criton a lei toma forma literária na boca de Sócrates, é personalizada e começa a falar com Sócrates, começa a manifestar para o Sócrates. Sócrates, não eras tu que falavas? Está amparado pela verdade, não pela aparência das coisas? Uhum. Por que agora renuncias? Não eras tu que estavas disposto a morrer? Por que agora tu foges? Que esse é o drama do Criton, né? O seu amigo Criton quer que Sócrates fuja da prisão para não ser morto. Ué, mas não eras tu que no julgamento mesmo falou que estava disposto a morrer? Como é que agora tu foges? Mas manter vivo aquele espírito era mais importante do que manter vivo a O carne. filósofo não pode trair a sua personalidade. E não pode trair a adequação da sua vida à verdade. Por isso que a filosofia está totalmente associada à vida do filósofo. Né? A biografia. A biografia é a obra do filósofo. A vida do filósofo é a obra dele. Por isso é a unidade do conhecimento na unidade do ser. Né? Exato. Então, não adianta. Os vícios causarão impacto na obra, estarão manifestos na obra do filósofo. O E. Michael Jones é um baita autor que, no seu livro Modernos Degenerados, expõe isso com muita clareza, analisando a biografia de diversos revolucionários, de diversos autores, e como a vida dessas pessoas implicam nas suas obras. A vida e a obra são a mesma coisa. E Sócrates não estava interessado em escrever livro, não estava interessado em ser uma figura famosa de Atenas. Ele estava interessado na verdade do ser, na verdade da sua própria personalidade. A afirmação da sua personalidade adequada à verdade. Então, Sócrates se apresenta ao Arconte para se defender. E creio que talvez seja uma abordagem interessante lermos alguns trechos da Apologia e comentá-los, né? A Apologia de Sócrates começa assim: Qual tenha sido, atenienses, a impressão que vos deixaram meus acusadores, não saberei dizê-lo.
De minha parte, ouvindo-os, cheguei quase a esquecer-me de mim mesmo. Tal foi o seu poder de persuasão. E contudo, por assim dizer, não empregaram uma só palavra verdadeira. Mas, em tão grande número de falsidades, uma particularmente me deixou estarrecido, que devereis ter cautela para eu não vos enganar por ser hábil orador. O fato de não se envergonharem de receber imediato desmedido, quando lhes mostrasse que não sei absolutamente falar bem, é o que nele se me afigurou o cúmulo da impudência, a menos que chamarem o orador eloquente a quem só fala a verdade. Se é isso que querem significar, concordarei que também sou orador. Ou seja, seria um retórico se a retórica estiver a serviço da verdade. Uhum. Mas quão diferente deles todos. De qualquer forma, como disse, não enunciaram uma só palavra ou quase nenhuma verdadeira. De mim, porém, ireis ouvir toda a verdade. Sim. E logo nesse início ele já faz a distinção entre... não, já mostra a possibilidade que pode haver uma persuasão de algo falso e uma persuasão de algo verdadeiro. E não só disso, mas do poder avassalador da persuasão falsa. Exato. Em parte da Sócrates pobreza, despreza da fraqueza da a verdade. aparência. Está afirmando o ser, o zia, em grego. Não, atenienses, por Zeus. Uma oração arrebicada como a deles, com palavras e torneios elegantes, porém de períodos simples e com expressões que naturalmente me ocorrerem. Creio ser justo que vou expor, nem deveis esperar de mim coisa diversa. Não me ficaria bem, senhores, na idade em que cheguei, apresentar-me perante vós como um adolescente que trouxesse um discurso preparado. Por isso mesmo, atenienses, uma coisa eu vos peço e suplico instantemente. Se me ouvirdes fazer a minha defesa com expressões iguais às que eu costumava empregar na ágora, nas bancas dos cambistas, onde de certo muito de vós me ouviram discursar, ou mesmo alhures, nem reveleis admiração nem protesteis contra esse fato. O caso é que pela primeira vez, com mais de 70 anos de idade, compareço a um tribunal. Sou, por conseguinte, estranho à linguagem aqui empregada. E do mesmo modo que se eu fosse estrangeiro, me desculpareis por vos falar no meu dialeto e da maneira por que for educado. Peço-vos aceitar agora, parecendo-me justo que postulo, a minha maneira de falar. Talvez seja pior, talvez melhor. Quem sabe? Considerai apenas com a máxima atenção se é justo ou não o que eu disser. Cifra-se nisto o mérito do juiz. O do orador consiste apenas em dizer a verdade. Aqui o Sócrates já coloca a retórica no seu devido lugar. Dizer a verdade. Esta é a retórica. Ele faz até uma espécie de mudança, porque se a gente for parar para pensar, o que os oradores pensam que a retórica é só persuadir do que a pessoa quer, e não tem, né, compromisso com a verdade. E Sócrates, ele é acusado por azebeia, ou seja, falta de piedade, impiedade. É acusado de corromper a juventude. E é acusado a ensinar coisas novas sobre os deuses. E entre essas acusações tem também algumas outras que são interessantes, que é a de que Sócrates cobrava para ensinar, coisa que ele nunca fez, quem fazia eram os sofistas. Como Gorgias. Gorgias tinha muito dinheiro. Gorgias é análogo a um influencer digital que vende curso no Instagram. Uhum. É curso de catolicismo no Instagram, essas porcarias, né, que a gente vê por aí. Gorgias é análogo a isso. Então ele chegava de cidade em cidade e fazia cursos, né, palestras, conferências. Se eu não me engano, nos textos que eu li desse diálogo, o Sócrates pergunta: então é verdade que tu podes fazer alguém tão sábio quanto tu?
Aí ele fala, qualquer um que quiser seguir meu método vai... Isto é o Gorgias. Este é o Gorgias. vai querer que... Esse diálogo é fantástico, é uma muito belíssima obra literária. É de fato um dos ápices da linguagem platônica. E ele é acusado por 3 sujeitos: Ânito, Meleto e Lico. Cada um representa um tipo específico de acusação. Que o primeiro deles são os sábios, os políticos. O segundo deles são os poetas. Sim. Ou seja, aqueles que estão tratando das letras. E o terceiro são os artesãos. Veja que quem está com os poetas que acusam Sócrates é Meleto. Quem está com Ânito são os artesãos e também os políticos. Quem está com Lico são os oradores. Então são essas 3 classes que acusam Sócrates. E acusam por motivo fundamental. Por quê? Porque foram essas classes de pessoas que Sócrates foi perguntar. E que Sócrates os constrangeu. Então me parece que parte fundamental da atividade filosófica é o constrangimento daqueles que mentem. Ou daqueles que não agem de acordo com a verdade. Então Sócrates começa a discursar sobre a sua defesa, vai explicando. E o ponto de partida do seu argumento é relembrar de onde vieram tais acusações. E para isto, ele precisa contar a sua história. E ele conta aquela história que eu comecei, mas não prossegui, do seu amigo que perguntou ao oráculo, que era o homem mais sábio de Atenas. O oráculo respondeu, era Sócrates. Sócrates fica muito confuso e interessado em saber por que o oráculo falou isto. E eu vou ler este trecho, porque é pertinente que nós leiamos agora. Então, vou mostrar-vos de onde se originou o que falam contra mim. Depois de ouvir aquilo, pus-me a refletir a sós comigo. Que querer a dizer a divindade? E que pretende insinuar? Ou seja, em dizer que Sócrates é o homem mais sábio. Sim. Tenho plena consciência de não ser nem muito sábio nem pouco. Qual o motivo, então, de haver ela afirmado que eu sou o mais sábio dos homens? Mentira não pode ser. Não condiz isso com a sua natureza. E assim, durante muito tempo, fiquei sem atinar com o sentido dessas palavras. Por fim, bastante contrafeito, decidi-me a investigar o caso por este modo. Fui ter com o indivíduo considerado sábio, certo de que ali o Neiures conseguiria desmentir o oráculo para dizer-lhes: este homem é mais sábio do que eu. Sim. No entanto, afirmaste que eu era o mais sábio dos homens. Passei, portanto, a examiná-lo. Não há necessidade de declinar-lhe o nome. Era um dos nossos homens públicos. Mas ao examiná-lo, atenienses, aconteceu o seguinte. No decurso da nossa conversação, quis parecer-me que ele passava por sábio para muita gente, mas principalmente para ele mesmo, quando em verdade estava longe de sê-lo. De seguida, procurei demonstrar-lhe que ele se considerava sábio sem o ser, do que resultou atiçar contra mim seu ódio e o de muitas pessoas presentes. Depois, ao retirar-me, falava sós comigo. Mais sábio do que este homem terei de ser, realmente. Pode bem dar-se que, em verdade, nenhum de nós conheça nada belo nem bom. Mas este indivíduo, sem saber nada, imagina que sabe, ao passo que eu, sem saber de fato coisa alguma, não presumo saber algo. Parece, portanto, que nesse pouquinho eu ultrapasso em sabedoria, pois, embora nada saiba, não imagino saber coisa alguma. Depois deste, procurei outro, que passava por ser mais sábio ainda do que este primeiro, porém sempre com idêntico resultado. Desse modo, tornava-me também odiado dele e de muitos outros. Daí por diante, prossegui no mesmo compasso, percebendo com pesar
e medo que incorria no ódio de um sem número de pessoas, mas estava convencido de que era obrigado a pôr o serviço divino acima de tudo. Veja, olha a palavra aqui, o serviço divino. Sim, sim. Então, Essa parte da divindade é fundamental, né? a Ele filosofia sempre como invoca ela como fundamento das ações dele. a filosofia como um ofício divino, Hum. como uma consagração. Quase um mensageiro, né? De certa forma. Exato. Como uma espécie de sacerdote da razão, da verdade, das coisas, né? Porque é uma vida consagrada. Um pré-apóstolo. Exato. Exato, é justo ver dessa forma. Vi-me, portanto, na contingência de continuar com o estudo no sentido do oráculo, junto dos que pareciam saber alguma coisa. E pelo cão atenienses. Veja uma coisa interessante, vou dar um spoiler aqui. O cão, quando ele fala pelo cão, ele está se referindo ao deus dos egípcios. É? Isso é muito pertinente. Eu achei que era uma expressão brasileira, Não, só não, que não, traduziram aleatoriamente. Não. Não é nada de aleatório. Quando ele fala pelo cão, ele está se referindo aos deuses do Egito. Anubis, né? Bom, não vou me recordar agora qual é o deus do Egito que ele está se referindo, mas isso é importante porque Sócrates aparece como esse sujeito que traz à tona não somente os mitos da Grécia, mas também os mitos do Egito, como acontece no Fedro, com o mito da escrita, que ele traz do Egito, né? Isso vem do gênio de Platão, que eram os filo-egípcio, né, se a gente pode falar isso. Ele amava o Egito. Ele amava muito a cultura egípcia. E, de fato, a cultura egípcia influenciou o nascimento da filosofia. E Platão, ele é herdeiro dessa tradição de Pitágoras, de Samos, de Tales, de Mileto. Herdeiro em que sentido? Tales e Pitágoras eram egípcios? Não. Não, são atenienses. Mileto, Tales é de Mileto. Litoral ocidental da Ásia Menor. Pitágoras é de Samos, é bem distante de Mileto. Mas Pitágoras fez excursões para o Egito. E todo o Egito, a cultura egípcia influenciou a cultura helênica, a cultura grega. Assim como os babilônios também. Os egípcios, segundo os estudiosos mais precisos na historiografia, falam que eles contribuíram para as noções matemáticas e espirituais. Então essa coisa do orfismo, essas doutrinas não de religião pública, como a poesia de Homero expõe, uma cosmovisão pública de religião, mas essas doutrinas mais esotéricas e mais fechadas, vieram do Egito, ao que tudo indica. Também da Babilônia, a astronomia dos gregos veio da Babilônia. Mas o Egito ele foi muito importante para a elaboração filosófica dos gregos. E Platão, é necessário nós vermos ele como aquele que articulou toda a cultura grega. Ele intuiu, interpretou muito bem toda essa tradição que começa com Tales de Mileto. Ele levou a cabo aquela máxima lá do apóstolo, pegar e vá examinar e tudo, ficar com o que for bom. Não tenha dúvida disso. E essa é precisamente o que o filósofo tem que fazer também em relação à cultura. Ele precisa seguir uma tradição. Ele precisa intuir a tradição na qual ele irá se inserir, na qual ele irá prosseguir. Platão fez isso muito bem. Viajou para o Egito muitas vezes. Sim. Então, isto é uma referência ao Egito. E pelo cão atenienses. Maravilha. A verdade precisará ser dita. Aconteceu comigo o seguinte: com raríssimas exceções, os indivíduos tidos na mais alta conta foram os que me pareceram mais deficientes. Quando examinados de acordo com o preceito da divindade. Enquanto outros, considerados em geral como inferiores, se me figuraram de mais claro entendimento. Ou seja, aqueles que reconheceram a sua fraqueza, a sua inferioridade, pareciam conhecer mais as coisas. Ele fala uma coisa interessante aqui, que examinados de acordo com o preceito da divindade. Que negócio é esse de preceito da divindade? Ora, o que é senão a sua voz interior? Que Sócrates chama de demônio, de daimon. Ou seja, a sua voz que o impede de fazer
besteiras. A sua voz que o impede de falar, a sua voz que faz com que ele fale. Ah, então não era algo esquizofrênico, né? Era como se Não, fosse não. simplesmente Não a consciência dele. O Daimon era a manifestação da consciência dele, né? Com certeza. Com Entendi. certeza. É porque ele fala tanto que parece mesmo que é uma coisa mais louquinha. Mas esse é o preceito divino. É essa voz interna, este diálogo interno que o impede de ferir a sua consagração ao divino. Ferir esse pacto feito com Apolo. Esse pacto feito no oráculo de Delfos. Certo? Nesse sentido também que, simbolicamente, o filósofo ele é a encarnação de Apolo. Ele é o servo de Apolo. Deus da razão, da clarividência, da luz. A imagem do filósofo é uma imagem apolínea. É uma imagem solar. Por isso que há esse confronto entre Apolo e Dionísio na cultura. A razão. E o racionalismo. Exato. O logos e o antilogos. Certo? Então, aqueles que pareciam considerar-se inferiores eram aqueles que ele via com mais entendimento. Sócrates continua. Precisarei relatar-vos toda a minha peregrinação e os trabalhos por que passei para chegar à conclusão de que o oráculo era mesmo irrefutável. Depois dos políticos, dirigi-me aos poetas de toda espécie, trágicos, ditirâmbicos, e outros certos de que neste terreno eu teria naturalmente de revelar-me mais ignorante do que todos eles. Sim. Aí que vem, antes dessa aula começar, tu perguntou a questão da crítica literária, né? Sim. Aqui já começa. Não propriamente a crítica literária, mas a reflexão do filósofo sobre a arte, sobre a natureza da arte e sobre a natureza do ofício do artista. Esse trecho aqui é muito importante e dialoga com um diálogo de Platão chamado Ion. Fundamental também. Então ele se dirige aos poetas. Sócrates continua. Tomando de seus poemas o que me pareciam compostos com mais artes, ou seja, a adequação melhor da forma, Sim. interrogava-os acerca do sentido de cada um, para, no mesmo passo, aprender com eles alguma coisa. Envergonha-me, senhores, contar-vos a verdade. Contudo, ela precisa ser dita. Quase todos os circunstantes, por assim dizer, podiam discorrer com mais proficiência a respeito de cada poema do que o próprio autor. Em pouco tempo aprendi com os poetas que não é por meio da sabedoria que eles fazem o que fazem, mas por uma espécie de dom natural em estado de inspiração, como se dá com os adivinhos e os profetas. Estes também falam muitas coisas bonitas, mas sem saberem o que dizem. Basicamente, este motivo aqui, descrito por Sócrates, é o que faz eu escrever o meu ensaio Os Demônios de Platão, que é sobre a natureza do daimon no poeta e no filósofo. Seria dizer, ele está dizendo aí, que é uma coisa que eu quero saber, que a arte, de certa forma, ela brota do inconsciente? Não seria isso, né? Ela também é um tipo de consagração divina. Tal como o daimon de Sócrates ou inspira ou induz a exercer a atividade filosófica, o mesmo se dá com o poeta, mas de maneiras distintas. Distintas na relação de ambos com a sabedoria, porque a sabedoria é o que faz com que brotem a ciência e as artes. A forma que o filósofo se relaciona com a sabedoria é buscando-a. Ao buscar a sabedoria, como diz no livro A Sabedoria de Salomão, das Sagradas Escrituras, aqueles que madrugam pela sabedoria a encontrarão. Aqueles que madrugam por ela a encontrarão. Ou seja, aqueles que a perseguem encontrará. O mesmo não se dá com o poeta. Não adianta o sujeito. O poeta entende-se aqui também o artista. Não adianta o sujeito dominar todas as técnicas artísticas. Não adianta ele estudar pra cacete, buscar pra cacete. Se a sabedoria não voltar os seus olhos para ele. Então,
a atividade filosófica ela é mais ativa em relação à sabedoria, enquanto que a artística ela é passiva. Porque o artista ele está submisso nas mãos da sabedoria, nas mãos das musas. Veja que toda a história da arte no Ocidente está relacionado com aspectos da possessão divina. Ou seja, música vem das musas que cantavam. E este canto inspirava a criação musical. Mesmo com a poesia. Como é que começa a Ilíada de Homero? Canta-me, musa. Ou seja, enquanto que o filósofo é aquele que busca a sabedoria e a ama, o poeta, ou o artista, é a sabedoria que ama o homem. Por isso que, para que o sujeito seja sábio como filósofo, ele precisa da virtude, da adequação da vida, e o Isso que eu artista ia te não. perguntar, já ia falar como é que pode um Richard Wagner receber do nada. Exato, o Richard Wagner era um sujeito mau caratíssimo, assim, ele não podia conhecer uma mulher de amigo dele, né? Que ele já queria. Oi? Pode. Ele não podia conhecer mulher de amigo dele que ele já queria comer. Não só isso, mas Wagner era um sujeito de muito má índole. Um sujeito mau. É, Um igual. homem mau. Por que Nietzsche via nele, então? Nunca fez coisa. A relação dos dois é muito interessante, a relação de Nietzsche e Wagner. Né? Mas não vamos dispersar que não é o nosso tema. Sim. Então, essa reflexão sobre a natureza da arte é muito importante para a filosofia platônica. Certo? Então, Sócrates continua dizendo: o mesmo me pareceu dar-se com os poetas, tendo-se-me revelado de igual modo que, pelo fato de fazerem suas composições, em todos os assuntos eles se consideravam os mais sábios dos homens, e que, evidentemente, não eram. Assim, afastava-me também dali com a convicção de ser superior a eles, tanto quanto era aos políticos. Ou seja, o Sócrates vai causando problema com todo mundo. Porque ele vai expondo a todo mundo a sua própria ignorância. Pô, a Polis em crise, né? Exato. Não necessariamente pondo a polis em crise, mas revelando a sua crise. Que até então não era vista. Veja, Exatamente. Ignorado, né? toda a história da civilização vai apresentar isso. Todo mundo acha que está tudo bem. Vai lá o filósofo e expõe. É só um teatro, porque o filósofo ele já prevê, né? O rumo, o que é que tá pra acontecer. Exato. Depois dos poetas, ele procurou os artesãos. Sócrates continua. Por último, procurei os artesãos. Tinha plena consciência de que eu não sabia, por assim dizer, absolutamente nada. Estava convencido de que eles todos conheciam muitas coisas e belas coisas. Nesse ponto, não me enganara. De fato, conheciam realmente muitas coisas que eu ignorava, sendo nisso exatamente mais sábios do que eu. Contudo, atenienses, quer parecer-me que esses meritórios artífices padeciam do mesmo defeito dos poetas. Pelo fato de cada um deles conhecer a fundo determinada profissão, julgavam-se também proficientes nas questões mais abstratas, donde estragar esse defeito fundamental de todos a sabedoria de cada um. Daí ter perguntado a mim mesmo, com referência ao oráculo, o que fora preferível, ser como era, sem participar da sabedoria deles todos, mas também não sei que nada de sua ignorância, ou ser como eles, sob ambos os aspectos. A resposta dada a mim mesmo e ao oráculo foi que era melhor continuar sendo como eu sou. Ou seja, foi uma pergunta que Sócrates fez. É melhor participar desse teatro da mentira? É melhor ser como eles são ou é melhor que eu seja como eu sou? É melhor que eu permaneça com essa quietação entre a manifestação da verdade, a exposição da verdade, do ser, não somente
na realidade, ou seja, você veja que o problema central de Sócrates não é o cosmos, mas é a conduta humana, diante do cosmos. Caraca, eu acho que eu vou voltar um pouquinho na questão, mas teve uma hora que ele disse que eles eram sábios mais do que eles em certos assuntos. Mas, por outro lado, eles também não eram sábios porque eles se jogavam sábios em tudo, sendo que eles não eram sábios em tudo. E nisso consistia a diferença. Aí parece que há mais de um sentido da palavra sábio. Exatamente. Sábio enquanto habilidade e Exato. sábio enquanto ter uma consciência total. Exato. Ó, vamos lá. Sábio significa aquele que possui o conhecimento de alguma coisa, ou seja, aquele que possui a sabedoria. Quem inaugura o termo filosofia é Pitágoras de Samos, que ele fala: não me chamei de sábio, não me chamei de sófos, que esse é o termo que nós estamos dialogando aqui, mas chamei de filosófos, ou seja, o amante do que é sábio. Mas veja que a palavra sófos, ao longo de toda a Grécia, ela foi adquirindo diversas formas de utilidade, de métodos de utilizá-la. Uma delas é sábio aquele que domina alguma arte, alguma técnica. Então, o ferreiro ele é sábio na atividade de ferreiro. Sófos. Certo? Ao longo do tempo, como se nota, a palavra sabedoria, ela vai, sábio, sófos, na Grécia, vai tomando outra natureza, se não somente para se referir à sabedoria numa arte específica ou numa atividade específica, mas no modo de ser diante da realidade. Então, Sócrates está falando, esses sujeitos são sábios na versão antiga da palavra. Mas eles não participam da sabedoria como um filósofo participa da sabedoria. Nesse segundo sentido, a sabedoria ela seria uma disposição de espírito ou uma virtude? Como seria a A classificação? filosofia é uma disposição de espírito, é uma atividade, é uma forma de amar a realidade. É uma manifestação amorosa. Tão amorosa que você consagra a sua vida a este ofício que é divino. Então, de fato, nenhum deles está de acordo com a natureza de Sócrates. É uma natureza infinitamente superior. Porque ele não está interessado na sabedoria das coisas cotidianas ou de uma técnica, mas na sabedoria do todo, do ser. Este é um princípio fundamental da filosofia, que é o conhecimento da totalidade das coisas. Conhecimento da totalidade da realidade. Conhecimento total da realidade. Como? Através da razão. Através da contemplação amorosa. Você olhar para a realidade e amar conhecê-la. E conhecer para amá-la. Em oposição, então, à sabedoria, a ignorância, ou melhor, a doxa, ela seria um conhecimento parcial só da realidade? Seria Não isso? somente parcial. A ideia não é parcial, mas ilusório. A doxa. Agora, a sabedoria empregada, a sófos, empregada nesse sentido que Sócrates usa, é o fechamento em uma só área. A filosofia não é fechada, mas aberta. Mater ciência, ou seja, a mãe das ciências, é aquela que ordena todos os outros. Aquela que tem a todos os outros como suas filhas. Por isso que o filósofo vai estar interessado na arte, vai estar interessado no cinema, vai estar interessado nas letras, vai estar interessado na ópera, vai estar interessado na psicologia, na antropologia, na cosmologia, na física, na biologia, na equidótica, na retórica. Cada uma dessas ciências é um tipo de sabedoria, né? Mas vai ser um objeto de reflexão filosófica. Isso. Vai ser um objeto de atividade filosófica.
Amor a sabedoria, o amor a toda a ciência. Então ele percebeu que esses sujeitos, embora eles dominassem suas técnicas, eles não a incorporavam numa visão total da realidade, que é próprio da filosofia. Perfeito. E o oráculo responde: Sócrates, é melhor ser como tu és. Ou seja, esse tipo de vida é mais elevada. De fato é. Então, Sócrates continua. Em consequência dessa investigação, atenienses, adquiri muitos inimigos da pior e mais perigosa espécie. Fonte de toda sorte de calúnias a meu respeito e do qualificativo de que sábio que me conferem. Em cada caso concreto, sempre as pessoas presentes imaginavam que eu era entendido no assunto em que punha a nua ignorância dos demais. Mas o que eu penso, senhores, é que em verdade só o Deus é sábio. E que com este oráculo queria ele significar que a sabedoria humana vale pouco e nada, parecendo que não se referia particularmente a Sócrates, e que se serviu do meu nome à guisa de exemplo, como quem dissesse: homens, o mais sábio dentre vós é como Sócrates, que realmente reconhece não valer nada no terreno da sabedoria. Isso aqui é uma realidade fundamental, que a confissão da sua ignorância é o princípio da sabedoria, é o princípio da filosofia. Você começa a adentrar no mundo das letras, no mundo da cultura, no mundo da filosofia, quando confessa que você não conhece e que precisa conhecer. Só que chega um momento que conhecer não basta, é preciso amar. E para amar é preciso ser. O amor não está desassociado do ser, pelo contrário. Amar é afirmar o ser. Ser é afirmar o amor. No seu sentido mais elevado. Mas para isto eu preciso confessar que eu não estou pronto, que eu não estou finalizado, que há muitas coisas que precisam melhorar em mim, que eu não conheço, mas eu preciso conhecer. Esse é o começo da atividade filosófica. Veja que Sócrates também confessa isso logo no início, quando o oráculo fala que ele era o homem mais sábio. Como se eu sei muito pouco? Como se eu sei muito pouco e quase nada. O que eu preciso conhecer para, sim, ser aquele que confessa o oráculo? Aí ele faz o seu exercício, né? Isso daí me faz lembrar também o Provérbios, capítulo 30. Logo no final lá do Provérbios, que são as palavras de Agur. Que ele fala: eu sou o mais ignorante dos homens. Não sei se tu já leste esse trecho. É belíssimo. Queria até ser pertinente para nossa reflexão. Vamos abrir aqui os Provérbios. I just called a shorty. Nossa. Aqui, ó. Palavras de Agur. Isso daqui é Provérbios capítulo 30. Eu sou o mais insensato dos homens, e a sabedoria dos homens não está em mim. Eu não aprendi a sabedoria, e não conheci a ciência dos santos. Quem subiu ao céu e desceu dele? Quem reteve o vento nas suas mãos? Quem envolveu a água como num vestido? Quem firmou a extensão da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é purificada pelo fogo. Ele é um escudo para o que esperam nele. Não acrescentes nada às suas palavras, para não seres por isso repreendido e achado mentiroso. Duas coisas são as que te pedi, Senhor. Não mais negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e as palavras mentirosas. Não me des nem a pobreza nem as riquezas. Dá-me somente o que for necessário para viver. Para que não suceda que, estando saciado, eu te renegue e diga: quem é o Senhor?
ou que constrangido pela pobreza me põe a furtar e perjure o nome do meu Deus. Não calunies o servo diante do seu senhor, para que não suceda que ele te amaldiçoe e caias. A gente que amaldiçoa o seu pai e que não abençoa sua mãe, a gente que se julga pura e contudo não está limpa das suas manchas, a gente cujos olhos são altivos e as suas pálpebras levantadas, a gente em lugar de dentes tem espadas e mastiga com seus queixais para devorar os desvalidos da terra e que são pobres entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas que dizem: traze, traze. Há 3 coisas que são insaciáveis e uma quarta que nunca diz basta: o inferno, a mulher, a terra que nunca se farta de água e o fogo que nunca diz basta. O que internece de seu pai e concua o respeito à sua mãe, arrebaquem-no os corvos que andam à borda das torrentes e comam-no os filhos das águias. 3 coisas me fazem pasmar, e uma quarta eu ignoro de todo: o caminho da águia pelo ar, o caminho da cobra sob a pedra, o caminho da nau no meio do mar, e o caminho do homem na donzela. Esse é um texto belíssimo dos provérbios, porque ele mostra a disposição filosófica. Sou o mais insensato dos homens, sou o mais tolo dos homens, começa o texto. Sou mais nécio dos homens. Não conheço a sabedoria. A sabedoria dos homens não está em mim. Mas ele também descreve uma palavra fundamental aqui, que é pasmar. O pasmo, este pasmo é fundamental da filosofia. 2 palavras fundamentais da filosofia: contemplação, theoren, e maravilhamento, pasmo, taumatos. São palavras fundamentais. Porque é o maravilhamento diante da realidade, diante do ser, que faz com que o filósofo ame, faz com que o filósofo busque conhecer as coisas. Então ele fala da natureza. A natureza é o primeiro convite à filosofia. Que você olha para o céu, olha para os astros, olha para a passagem do vento, olha para a passagem do tempo, para as estações. Você percebe uma ordem e é inevitável, você quer compreender aquela ordem, você quer participar dessa ordem. Então, o filósofo sempre vai sentir no seu peito esse convite à participação da realidade. E no banquete se mostra que esta participação é amar. E existem os degraus do amor. A escala amores, que é apresentada por Diotima no banquete. Ou seja, você vai subindo nestes degraus do amor até acontecer com o filósofo aquilo que o próprio poeta Camões descreve: torna-se um amador na coisa amada. Você ama e torna-se aquilo que você ama. Torna-se o quê? O amor. Por isso que no banquete Alcibíades descreve Sócrates como amor. Então cada um discursa sobre a natureza do amor. Chega o Alcibíades embriagado com vinho. Vinho é símbolo das verdades, ou seja, da verdade manifesta, das revelações. Noé toma o vinho e fica nu. O vinho, ele expõe a alma. Ele torna exposto a natureza da alma, a nudez da alma. Então quando você toma vinho, se você estiver feliz, você vai ficar muito legal, vai ficar muito feliz. Se você estiver triste, cheio de assombros internos, você vai manifestar aquilo ali. Alcibíades chega embriagado e fala: Sócrates, tu é o amor. De fato, se Sócrates é o amor, é porque ele realmente executou a missão do filósofo. Uhum. Com muita clareza, né? Então, evidentemente que Sócrates, a defesa dele não serve de muita coisa, ninguém acredita no que ele está dizendo. Mas há coisas pertinentes que ele fala.
Sócrates diz: eu vou adiantar. Isso aqui é muito importante. Talvez alguém me objete. Não te vergonhas, Sócrates, de teres adotado um gênero de vida que hoje poderá acarretar-te a morte? Ao que eu daria esta resposta justa. Estás enganado, amigo. Se imaginas que por menos que vale uma pessoa, deve pensar em morrer ou viver, em vez de considerar apenas se procedeu com justiça ou injustamente, em todos os seus atos, e se comportou como um homem de bem ou como acelerado. Viver é morrer pela verdade. Ah, Aí que está a afirmação que Sócrates diz. Uma vida que não é refletida não é digna de ser vivida. Viver é morrer pela verdade. Porque nós já estamos condenados à morte. Todo homem que escolher um posto por considerá-lo mais honroso, ou que nele tenha sido colocado por seus superiores, aí terá de permanecer. Segundo creio, na hora do perigo, sem pensar mais na morte, ou no que quer que seja. Isso é Sócrates dizendo. uhum. Então, há momentos na vida de um homem que ele não tem o direito de deserdar. Não tem o direito de voltar atrás. Ou a filosofia se afirma diante da morte, ou ela nunca se afirma. Porque a filosofia é um exercício da morte. Isso é uma ideia clássica de Sócrates. A filosofar é aprender a morrer. Morrer bem. Que é muito bem desenvolvida no ensaio do Montaigne. Filosofar é aprender a morrer. Os ensaios de Montaigne são fundamentais, são textos clássicos, são eles que fundam a tradução do ensaio, a tradição do ensaio. Montaigne é o grande fundador do gênero literário ensaístico. Sobre essa relação com a morte, eu fiquei um pouco curioso. Porque é complicado, né? Por quê, né? Por que ter que morrer para a filosofia se afirmar? Seria porque Porque a morte, assim como o amor, são a baliza da vida humana. Se as coisas nas quais eu vivo não se atestam diante da morte, eu estou vivendo uma vida inútil. Eu estou vivendo uma vida mentirosa. Estou vivendo uma vida fútil. Estou vivendo uma vida infértil. sim, Porque a vida só pode ser justificada pela morte. O amor e a morte são as justificativas da vida. Porque a morte é a baliza do amor. E o amor é a baliza da morte. Por isso que a noção central aqui de Sócrates é o destino da alma. É a vida eterna. É para onde a alma vai depois que a gente morre. Sócrates diz, eu não sei. Eu não sei, mas eu acredito numa coisa chamada de justiça divina. Eu não sei para onde vai, mas eu acredito numa coisa chamada de justiça divina. Serei justo para ter uma morte justa e um destino justo. Pois é, então, por trás de todo esse sacrifício há uma crença em algo maior do que a própria vida, né? Exato. Que é a verdade, que é o bem, que é o belo. Sim, entendi. Perfeito. Agora fez sentido. Que é aquele que ele afirma, só o Deus é sábio. Sócrates continua. Vendo-me agora no posto em que me colocou a divindade, conforme creio e admiti, para dedicar-me exclusivamente à filosofia e examinar a mim mesmo e aos outros, só de medo da morte ou do que quer que seja viesse a desertar. Isto sim fora gravíssimo. E com todo o direito qualquer pessoa poderia processar-me por não acreditar nos deuses, uma vez que desobedecer ao oráculo, revelei medo da morte e me considerara sábio sem que eu fosse. Porém, ter medo da morte, senhores,
Outra coisa não é senão considerar-se sábio. Equivale a imaginar alguém que sabe o que ignora. Ninguém sabe o que seja a morte, ignorando até mesmo se porventura não será para os homens o maior dos bens. Temem-na como se soubessem com certeza que é o pior dos males. Ou seja, olha, eu não estou tão preocupado assim com a morte porque eu não sei o que ela é. Mas eu estou preocupado sim com a vida que eu levo. Ele prossegue. E como poderá deixar de ser censurável semelhante ignorância? Isto é, imaginar alguém que sabe o que não sabe. Neste particular, senhores, é possível que eu seja diferente da maioria dos homens. E se tivesse de considerar-me excepcional em alguma coisa, seria justamente nisto. Como não conheço suficientemente o que se passa no Hades, também não tenho a ilusão de conhecer. Porém, cometer qualquer injustiça e desobedecer a um superior, Deus ou homem, isso sim, se bem que é um mal vergonhoso. Fugindo assim dos males que reconheço como tal, nunca me temerei nem fugirei do que não sei se talvez sejam bons ou ruins. Sócrates foi soldado, não foi? Foi? Essa mentalidade. Ele foi hoplita, ele foi linha de frente. Sim, ele foi herói também de guerra? Foi? Pois é. Salvou Alcibíades. E essa mentalidade, de certa forma, não lembra uma certa mentalidade de soldado? Claro, há um pouco disso. Há um pouco disso. Sim, de como alguém que morre. Mas aí, nesse caso, eu tiraria o fundamento filosófico, que seria apenas um sacrifício Não. cego. Não, é totalmente metafísico, porque ele vai desenvolver o argumento dele. Sim, depois, né? Entendi. Perfeito. Porque ele acredita na justiça cósmica, ele acredita na justiça da ordem das coisas. Mas você olha para o mundo e você vê que o mundo não é justo. Uhum. Então, veja que você vê muito filho da puta prosperando, você vê muita gente boa não prosperando. Então é uma lógica necessária o juízo divino. A justiça após a morte. E essa é a coisa que o Sócrates está preocupado. Uhum. Não propriamente com a morte, mas com o que acontece após ela. Então, ele diz que não teme a morte porque ele não sabe o que ela é. Mas uma coisa ele sabe, que a injustiça não compensa na vida e na morte. Uhum. Sócrates diz: estimo-vos, atenienses, e a todos os prezo, porém sou mais obediente aos deuses do que a vós. E enquanto tiver alento e capacidade, não deixarei de filosofar e de exortar qualquer um de vós que eu venha encontrar, falando-lhe sempre na minha maneira habitual, como se dá, caro amigo, que na qualidade de cidadão de Atenas, a maior e mais famosa cidade, por seu poder e sabedoria, não te envergonhes de só te preocupares com dinheiro e de como ganhar o mais possível, e quanto à honra e à fama, a prudência e a verdade e a maneira de aperfeiçoar a alma, disso não cuidas, nem cogitas. E se algum de vós protestar e me disser que cuida, não o largarei de pronto, nem me afastarei dele. Mas o interrogarei, o examinarei e o arguirei a fundo. No caso, porém, de convencer-me de que ele é carente de virtude, embora diga o contrário, repreendê-lo-ei, por dar pouca importância ao que é de mais valor, e ter em autoestima o que nada vale. Assim procederei com quantos encontrar, moço ou velho, estrangeiro ou meu concidadão. Sim, primeiro com estes, por serdes mais próximos pelo sangue, e é o que me ordena fazer a divindade. Bem o sabeis, estando eu convencido de que nunca nesta cidade vos tocou por sorte maior do que o serviço por mim a ela prestado. Outra coisa não faço senão perambular pela cidade, para vos persuadir a todos, moços e velhos, a não vos preocupardes com o corpo nem com as riquezas, mas a pordes o maior empenho no aperfeiçoamento da alma, insistindo em que a virtude não é dada pelo dinheiro, mas o inverso. Da virtude é que provém a riqueza e os bens humanos em universal, assim públicos como particulares. Se com semelhantes ensinamentos eu corrompo a mocidade, é que são realmente prejudiciais. Estará falando à toa quem afirmar que eu ensino coisa diferente. Por isso, atenienses,
Vos direi, quer obedeçais a Ânito, quer não, quer me absolvais, quer não. Ficais certo de que jamais procederei de outra maneira, ainda que tenha de morrer 1000 vezes. Alto nível. São meus textos mais legais. Sócrates continua. Sabeis perfeitamente que se me condenardes à morte, sendo eu como vos disse, não me prejudicareis tanto como a vós mesmos. Nem Meleto nem Ânito conseguirão prejudicar-me em nada. Não poderiam, pois não faz parte, quero crer, da ordem das coisas. Lembra que eu argumentei? Ser de algum modo lesado o indivíduo superior por quem lhe é inferior. Sim, poderá matar-me, ou exilar-me, ou privar-me dos direitos civis, e que na sua opinião e de muitos mais gente passa por ser um grande mal. Porém, de todo diferente é a minha maneira de pensar. Maior mal é fazer o que ele faz agora, procurar matar injustamente um homem. Uhum. Caraca. Por isso mesmo, atenienses, estou longe de argumentar no meu próprio interesse, como se poderia imaginar, porém no vosso, para que com minha condenação não venhais a pecar contra a dádiva que vos concedeu a divindade. Se me matardes, não vos será fácil encontrar outro nas mesmas condições. Por mais risível que pareça, prezo a cidade, pelo Deus como um tavão e um cavalo grande e generoso, mas que por suas próprias dimensões se revela um tanto lerdo, motivo por que precisa ser espiaçado. Foi para isso, segundo penso, que o Deus me ligou a esta cidade, para vos despertar e persuadir, razão de eu não cessar o dia inteiro de vos admoestar, um por um, onde quer que vos encontre, e de insistir com todos. Não é bonito isso aí? Sim. Não vos será fácil, senhores, encontrar alguém como eu. Por isso, se me aceitares o conselho, a vez de poupar-me. É possível que vos impacienteis, como se dá com os dominhocos, quando despertados com sacudidelas, convencidos com estas de que podereis continuar a dormir o resto da vida, se obedecerdes a Ânito e me matardes, a menos que o Deus se compadeça de vós, outros, e mande alguém mais em meu lugar. Que eu sou realmente um indivíduo nessas condições, entregue à cidade pelo Deus, podeis inferir do que se segue. Não condiz com a simples natureza humana descurar-me a esse ponto dos meus próprios interesses e deixá-los em abandono durante tantos anos para ocupar-me apenas dos vossos, com dirigir-me a cada um de vós em particular, como pai ou irmão mais velho, para concitar-vos e vos preocupardes com a virtude. Ou seja, toda a atividade de Sócrates é incitar nos outros o desejo pela virtude, Sim. pela vida justa. Não condiz com a simples natureza humana descurar-me a esse ponto dos meus próprios interesses e deixá-los em abandono durante tantos anos, para ocupar-me apenas dos vossos, como dirigir-me a cada um de vós em particular, como pai ou irmão mais velho, para concitar-vos a preocupar-vos com a virtude. Se disso eu retirasse algum proveito e exigisse pagamento por minhas admoestações, fora até certo ponto compreensível. No entanto, vós mesmos deveis ter de observado que, apesar da impudência dos meus acusadores em me assacarem tantos crimes, não se atreveram em sua desfaçatez a apresentar uma única testemunha de que qualquer tempo eu exigisse ou solicitasse pagamento de quem quer que fosse. Penso que, em abandono do que vos falo a verdade, será suficiente a testemunha por mim mesmo convocada, a minha pobreza. Pior que os caras não levam, nem fazem muita questão de querer provar. Acusa e caga. Isso é muito, muito, muito interessante. Aqui. E é claro
que a filosofia ela tem esse elemento de profecia. Como bem ficou claro na exposição que eu estava fazendo, quando eu falei que o filósofo ele julga o espírito do tempo, ele julga a cidade. Julga Atenas que o julga, que o condena. Então, vou me dirigir ao final da apologia, ler e comentar essa última parte da apologia que é muito pertinente, que é de fato o fechamento da obra, o fechamento dessa certidão de nascimento da filosofia, o fechamento também da natureza da filosofia exposta na figura de Sócrates que se defende diante do julgamento de Atenas. Sim. Então, Sócrates diz: não se passará muito tempo, atenienses, sem que os difamadores gratuitos da cidade vos acusem e criminem de haver executado Sócrates, um sábio. Sim, porque me darão o nome de sábio, embora eu não o seja, só para vos diminuírem. Se tivesses esperado um pouco mais, sem vossa interferência, tudo se resolveria por si mesmo. Vede minha idade, tão avançada em anos e próximo da morte. Não digo isso com referência a todos, mas apenas aos que me condenaram. Para esses tenho ainda mais a acrescentar. De certo, senhores, imaginais que eu fui condenado por carecer de argumentos convincentes no pressuposto de que eu estivesse decidido a dizer e fazer tudo para ser absolvido. Nada disso. Sim, fui condenado por deficiência, porém não de argumentos, senão de audácia e de desfaçatez, e por não decidir-me a dizer-vos o que talvez vos fosse mais agradável ouvir. Se me pusesse a chorar e lamentar-me, e fazendo e alegando muitas coisas, como vos disse, indignas de minha pessoa, mas a que já vós habituais a ouvir os outros réus nas mesmas condições. Não, nem há pouco achei que à vista do perigo precisasse praticar qualquer baixeza, nem agora me arrependo da maneira por que me conduzi nesse processo. Pelo contrário, prefiro 1000 vezes morrer por me ter defendido como fiz, a ficar vivo se tivesse falado de outro modo. Porque tanto no tribunal como na guerra, nem eu, nem ninguém tem o direito de lançar mão de todos os recursos para escapar da morte. Perfeito. De novo ele lança um negócio do soldado. Muitas vezes, nos combates, torna-se manifesto que poderia deixar de morrer quem se resolvesse jogar longe as armas e suplisse se voltasse para seu perseguidor. E em todos os perigos há muitas maneiras de evitar a morte, para quem não se corra de fazer ou dizer o que seja que for. Porém, o difícil, senhores, não é fugir da morte. Muito mais custoso é fugir da maldade, porque esta corre mais rápido que a morte. Sim, caraca. Agora também, por tardo e velho, fui apanhado pelo mais lerdo, enquanto meus acusadores, por arrebatados e ágeis, o foram pelo mais rápido, maldade. Que maravilha essa imagem. Sim, esse é um dos textos melhores, né? Olha o estilo dessa descrição. A maldade é mais rápida que a morte. Fui pego pelo mais lento, e vós pelo que é mais rápido, a maldade. Vou sair daqui julgado por vós como merecedor da pena de morte, enquanto aqueles foram julgados pela verdade, como culpados da maldade e da injustiça. Julgamento, o tema do julgamento. Do juízo, né? Conformo-me com a minha pena, como eles devem conformar-se com a deles. Talvez tudo devesse terminar por essa forma, e creio que assim mesmo está bem. Desejo profetizar aos meus acusadores o que virá depois disto. Pois me encontro no instante preciso em que os homens sobretudo profetizam, isto é, quando estão para morrer. O que vos digo, senhores? Que me mandais matar é que logo após a minha morte vos atingirá um castigo muito mais grave, por Zeus, do que o que me afligiste com esta pena. Assim procedeste, imaginando que desse modo vos livrareis das inquietações sobre o vosso proceder, mas ao contrário disso, justamente é o que vai dar-se,
posso assegurar-vos. Em muito maior número serão vossos inquisidores, e que até o presente, sem o que percebeis, eu conseguia sofrear, e que tanto mais molestos hão de ser, quanto mais moços forem, e contra os quais vos indignareis mais ainda. Se pensais que maltando alguém e pedis de aparecer quem vos censure por não viver de bem, estás muito enganado. Pois essa maneira de livrar-se de censores nem é eficiente nem honrosa. Para qualquer pessoa, o modo mais nobre e fácil não consiste em capacitar os outros, mas em forçar-se para tornar-se homem de bem. É o que profetizo a todos vós que me condenastes no momento de nos separarmos. Caraca. Com os que me darem seu voto, desejo ainda conversar a respeito do que me aconteceu, enquanto os magistrados estão ocupados e eu não vou para o lugar em que terei de morrer. Ficai, senhores, esse tempo comigo. Nada nos impede de conversar intimamente, enquanto nos for isso permitido. Como amigos é que desejo expor-vos o significado preciso do que acaba de passar-se. Com efeito, juízes, sim. Dar-vos o nome de juízes é dizer o que realmente sois. Passou-se comigo alguma coisa maravilhosa. Durante toda a minha vida, o sinal costumeiro do meu demônio familiar não deixou de manifestar-se e muitas vezes, para opor-se, até mesmo nas menores coisas, sempre que eu me encontrava na iminência de proceder com o desacordo, o desacerto. Agora, como vistes, aconteceu isso comigo, que para muita gente poderia ser considerado o maior dos males, como de fato já tem sido. No entanto, o sinal do Deus não me advertiu nem quando eu saí hoje de casa pela manhã, nem quando me dirigia para este tribunal, nem em qualquer altura da minha defesa, ao preparar-me para dizer alguma coisa, apesar de em muitas outras ocasiões me ter ele cortado o fio do discurso. Hoje, pelo contrário, em toda a marcha do processo, não se opôs a nenhum dos meus atos ou palavras. Como explicar semelhante fato? Vos dizer-vos, é que sem dúvida foi para o bem que tudo isso se passou comigo. Não havendo possibilidade de estarmos certos, quanto imaginemos ser a morte um grande mal. Aqui afirma a verdade de que para Sócrates a morte será um bem. Porque a voz demoníaca só contradiz o mal. Não há mal algum na forma que Sócrates se agiu. Logo, a morte não é um mal ou algo indiferente, é um bem. Uhum. Sim, entendi. Para Sócrates. Perfeito. Não é possível que o sinal costumeiro não me tivesse contrariado, se o que eu me disponho a fazer não fosse bom. Consideramos também quantas razões temos para esperar que a morte seja um bem. Morrer é uma de duas coisas. Ou quem morre nada é e carece da menor sensação, seja do que for, ou então, como se diz, é uma mudança. É uma passagem da alma deste lugar para outra parte. Se se tratar de fato da privação total de sensação, como no sono, quando quem dorme não é perturbado nem pelos sonhos, terá de ser a morte um ganho maravilhoso. No meu modo de ver, se escolhesse alguém uma noite como essa, de sono tranquilo, que nenhum sonho perturbasse e a comparasse com as outras noites e outros dias de sua vida para decidir, depois de uma dura reflexão, quantas noites e quantos dias ele tiver em toda a sua vida mais agradáveis do que aquela. Não direi um simples particular, mas até mesmo o grande rei acharia mais fácil de contá-las, em confronto com os outros dias e outras noites. Se a morte foi isso, consideramos um grande lucro, porque dessa maneira todo o tempo não parecerá mais longo do que uma única noite. Por outro lado, se for a morte o trânsito daqui para lugar diferente, sendo certo, como se diz, que todos os mortos lá se reúnem, que maior bem poderia haver, senhores juízes, se ao chegar alguém ao Hades, livre dos que se dizem juízes, e lá encontrar os juízes verdadeiros, conforme contam, a distribuir a justiça, Minos, e Radamanto, Iaco e Tripoletemo, e tantos outros semideuses que foram justos durante a vida, seria mais essa mudança? Ou passar a conviver com Orfeu e Museu e Hesíodo e Homero, quantos não pagareis para alcançar essa aventura? Eu, pelo menos, desejo morrer 1000 vezes,
se tudo isso for verdade. Como seria admirável viver em um lugar onde fôssemos encontrar Palamedes, Iajás, Telamônio e outros heróis da antiguidade que pareceram vítimas de julgamento injusto. Comparar minha sorte com a deles, segundo penso, não seria pequena satisfação. Sim, meu maior prazer consistirá em passar todo o tempo a examinar e interrogar os de lá, como fiz com os daqui, para ver qual deles é realmente sábio e qual se considera sábio sem que o seja. Até lá, cara. Quanto não daria qualquer pessoa, senhores juízes, para examinar os que levou o grande exército para a Troia, ou a Odisseu, ou a Sísifo, ou a tantos outros homens e mulheres que se poderia mencionar. Imagina pra ter vender isso. Conviver com eles, conversá-los e examiná-los, que indescritível felicidade. De certo, não matam lá ninguém por isso, pois além de serem mais felizes do que os daqui, os que lá demoram são imortais o tempo todo, a ser verdade o que nos conta. Por isso também vós, senhores juízes, podeis ficar esperançados ante a perspectiva da morte e firmar no espírito a certeza de que para o homem de bem nenhum mal pode acontecer na sua vida ou na morte, e que os deuses não se descuidam do seu destino. O que se deu comigo não foi obra do acaso, pelo contrário. Tornou-me evidente que é melhor para mim morrer agora e ficar livre de canseiras. Essa razão de não se ter manifestado o sinal para impedir-me em nada, nem de mostrar-me eu agora aborrecido com meus acusadores e os que me condenaram, apesar de não ter sido essa a intenção deles ao me acusarem e condenarem, pois o movia o desejo de prejudicar-me. Isso é que merece censura a todos eles. Contudo, só lhe peço uma coisa. Quando meus filhos crescerem, senhores, castigai-os e importunai-os como eu vos importunarei. Sempre que os virdes mais preocupados com a riqueza, ou com seja o que for, do que com a virtude, e no caso de imaginarem ser alguma coisa, não sendo de fato coisa alguma, repreendei-os, como vos repreendi. Por não cuidarem do que devem e pensarem que tem algum valor, quando realmente não valem nada. Se assim fizerdes, ter-me-eis tratado com justiça, a mim e a todos os meus filhos. Mas está na hora de nos irmos. Eu para morrer, vós para viver. A quem tocou a melhor parte é que nenhum de nós pode saber, exceto Deus. Caraca, Assim mano. finaliza a apologia. Ficou mais bonito quando mais passou. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu tinha que perguntar aqui. Bem, eu tava pensando, né, de novo, sobre a morte e a relação disso com a filosofia. Era como se o Sócrates ele fizesse uma espécie de aposta. Uma vez que ele sabe que ele vai morrer, uma vez que ele considerou a vida como um todo, ele viu que não haveria melhor atitude para o homem do que fazer o bem. Porque se ele fizesse o bem e morresse, e ele não fosse salvo, não ia acontecer nada. E se ele tivesse... Mas se ele levasse uma vida ruim e morresse e tivesse errado, então ele estava por isso. É o argumento do C.S. Lewis quase, né? Só que... Não, mas o Sócrates não está fazendo uma aposta. Ele sabe. Isso. Ele afirma. Não pode ir na morte, nem na vida, mal algum aquele que faz o bem. Aquele que vive segundo a justiça. Ou seja, Meleto, Ânito, Lico não podem causar mal algum a Sócrates, nem nessa vida, nem na outra. É verdade. Essa outra vida, né? Essa dimensão superior, ela sempre está em jogo, né? Sempre considerando como se na verdade fosse a verdadeira vida, né? É o peso da ação humana. Então, isso é constante nos diálogos de Platão. Então, um diálogo como o Gorgias, né, que a princípio seria sobre retórica, no fim vira um diálogo sobre o destino da alma. Porque a questão da retórica é também uma questão do destino da alma, como a apologia apresenta. Então, Sócrates não está interessado no discurso, no ornamento da linguagem, mas está interessado na verdade. Sim. Então, a retórica ou a linguagem, ela serve para nada mais do que falar a verdade, expô-la. Expor a verdade. Sim.
Isso influencia totalmente no destino da alma. Então, Tudo, todas as palavras, todas as ações. O anjo da morte está em todas as palavras, em todas as ações. Ou seja, tudo está encarando a morte e encarando o amor. uhum. Então, não há palavra que permaneça impune. Não há ação que permaneça impune, né? Então, a vida filosófica é esta vida consagrada na qual as palavras se submetem à verdade e as ações se submetem à bondade e à verdade, né? É uma submissão. Uma submissão inteira à verdade. Maravilha, né? Bem, realmente a gente pode tirar uma outra aula para, ou não sei, ou talvez surja um diálogo mais oportuno que fale melhor sobre esse outro mundo, né? Claro, Sobre não. as condições São, dele. são diversos diálogos para tratar disso. O Banquete, o Fedro, né? Uhum. O Gorgias, de certo sentido, porque vai prosseguir o tema da natureza da morte. Sim. O Timeu. De certo modo, nós sempre vamos tocar nos mesmos assuntos nos diálogos. Embora Uhum. a natureza de reflexão se mude, né? Sim. Esses temas, o amor, a morte, a alma, a polis, são recorrentes. Sim. Todos relacionados com a própria natureza cósmica, né? No fim, toda conversa ela se dirige para o tema do amor e da morte. Uhum. Eros e Thanatos. Não tem para onde correr. Tertium non datum. Ou vai terminar em morte ou amor. Certo? Então, isto fica muito claro na apologia de Sócrates, né? Sim, né? Cada vez que a gente. Cada vez que eu vejo, né, exemplos como esse de Sócrates, de homens devotados a essa ordem, a esse amor, cada vez me afigura assim compreensível o oposto. E esse homem, na verdade, que vai me deixando mais curioso, né? Do porquê, do como. Por que se permanece nesse estado também? Vo- Você aprende muito sobre as coisas a partir do contraste. Uhum. Então, é necessário também, para o exercício filosófico, você se expor à ignorância. Você se expor ao absurdo, porque a partir da visão do absurdo, do grotesco, você consegue entender a beleza, as coisas nobres. Uhum. E, e é isso que acontece com Platão ao relacionar-se com Sócrates, porque Platão era um homem da aristocracia, conhecia todo mundo da cidade, se envolvia com todo mundo e via claramente um completo contraste entre todo mundo e Sócrates. Havia algo no Sócrates que era muito diferente de todos os outros. Algo no Sócrates que a própria presença dos outros indicava uma presença inferior, indicava algo que deveria ser repelido, e a vida de Sócrates como algo que devia ser buscado. E Platão queria saber por que isso acontecia. Bom, ele foi Isso, descobrir. na verdade é isso que eu quero saber. Ele foi descobrir porque é uma vida amorosa. Isso, É perfeito. uma vida que vale a pena ser vivida. Porque ela é refletida. Porque ela está em ordem com a verdade. Perfeito. No fim, não se deve ter outra vida senão esta. Esta é a única vida possível. O resto não é vida, o resto é morte. Exatamente, porque é a única possibilidade de vida, né? Porque uma vida fora dessa, que vida é? É um amontoado de sensações sem sentido. É interessante, Exato. né? Mas por que? E o Sócrates, na apologia de Sócrates, na apologia ele fala, né? E não importa, posso ser expulso da cidade, posso ir para ser exilado,
Enquanto eu continuar a falar, os moços me ouvirão. Os jovens me ouvirão. As pessoas se namorando.